Muito bem, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam aí mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Personalidades Trabalhistas. Hoje recebo aqui com maior alegria, uma das vozes mais importantes, um dos professores mais atuantes e um grande advogado, querido amigo, o Dr. Rafael Lara Martins, que vai junto comigo aqui neste programa que é organizado pela editora Mizuno, tratar justamente de um tema que está impactando em âmbito nacional. Isso não só para a advocacia trabalhista, mas para os pequenos, as médias e também as grandes empresas. Então, no dia de hoje, nesse programa aqui, que é conduzido por mim, professor Ricardo Calcini, nós vamos falar justamente de um tema que é a parte das alternativas trabalhistas para as empresas não demitirem. E claro, não poderia estar aqui que não ao lado de uma grande figura realmente, um grande estudioso, que é o Dr. Rafael Lara, para poder junto comigo aqui encontrar justamente essas alternativas para que nós possamos então aí dar respostas para vocês aí, pelo menos passarem para os seus clientes e quem sabe aí nos ajudar também a contribuir para o debate. Lembrando que vocês podem colocar aqui naturalmente as perguntas, aliás, é de bom tom que vocês tragam os questionamentos, nós aqui vamos tentar responder a todas as dúvidas que vierem por parte dos amigos, mas claro, sempre num sistema bastante dinâmico, em que nós possamos então trazer o maior número de conteúdo possível para vocês, tá bom? Deixa eu ver se o Dr. Rafael já está aqui conosco, tá pronto, já está até na área aqui, vamos pedir até desculpa, deixa eu até chamá-lo, vou colocar ele aqui. Principalmente pela importância que o professor hoje tem no mercado. Gostaria aqui, de forma muito breve, de fazer a leitura do seu breve currículo e, claro, já agradecendo pelo aceite do convite, por estar conosco aqui nesse nosso projeto. Dr. Rafael Lara Martins é advogado, mestre em Direito de Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos, conselheiro federal da OAB, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB de Goiás, vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance do Conselho Federal da OAB, e eu acho que, pelo menos o predicado que muito me favorece e que eu fico muito feliz, é meu querido amigo, uma pessoa realmente extremamente competente, e depois que eu comentei que traria aqui para o nosso programa, muita gente aqui aplaudiu e disse que não perderia por nada por ouvi-lo, então desde já quero passar a palavra ao amigo, agradecendo em meu nome e em nome da editora Mizuno por estar conosco aqui no nosso programa Personalidades Trabalhistas. Muito obrigado, boa noite, meu amigo, pelo carinho e pelo excesso de elogios. Isso é bom ter amigos, por isso que é bom a gente estar com pessoas que a gente gosta, que gostam da gente. Você também tem um trabalho absolutamente incrível, Calcini. Hoje, com certeza, uma referência nacional aí Quem do dera. direito do trabalho aí. Sempre junto às principais publicações que a gente tem, com muitas obras, muito trabalho. Parabéns, é uma honra participar aqui contigo. Eu vi que você colocou o tema da live lá no começo, mas eu acho que você esqueceu de fixar. Opa, perdão, eu achei que tivesse fixado. Deixa eu colocar aqui então, só um Aí o pessoal minutinho. já chega já perguntando sobre o que é o nosso tema, né? E a Perdão, agora foi. gente pode falar. Deu certo? Eu acho que eu coloquei aqui para fixar, acho que deu certo, não deu? Para mim, não. Poxa vida, acho que está muito extenso, eu estou tentando fixar o comentário, mas ainda está difícil. Mas só para poder relembrar a todos que estão aqui, enquanto isso eu vou tentando. O tema de hoje, gente, alternativas trabalhistas, tá, para que as empresas possam realmente evitar demissões. Eu acho que pela extensão acabou ficando muito grande e ele não está deixando eu fazer a fixação. Vou tentar colocar de novo, se der certo, aí pelo menos o pessoal já vai acompanhando, tá? Bom, Lara, eu assim, vamos, como eu falei para você brincando, Eu sei que o assunto ele é complexo, tá? Agora deu certo. O assunto é complexo. Nós não temos naturalmente algumas respostas, ou na verdade nós não temos respostas a tudo, Principalmente nesse momento.
Mas para o pessoal que está chegando, eu gostaria de contextualizar um pouco mais esse nosso debate, porque isso já está impactando, né? Vem trazendo vários impactos desde o começo do ano e provavelmente ainda vai continuar com essa situação até que o governo federal nos traga uma saída um pouco mais, pelo menos, né, segura em relação a essa situação. Então, para contextualizar o pessoal que está chegando, primeiro, nós tivemos o decreto legislativo, a gente não pode esquecer, número 6, eu até peguei aqui as datas, datado do dia 20 de março de 2020, em que se estabeleceu justamente o estado de calamidade pública para fins fiscais prioritariamente, decreto este que teve vigência pré-determinada até o dia 31 de dezembro do ano passado. Muita gente ainda, naturalmente, estava com essa dúvida sobre a perpetuação, essa prorrogação desse estado de calamidade, já que é fato notório que a situação do coronavírus ainda persiste, mas esse decreto legislativo propriamente dito, ele não existe mais. Lá do outro, eu tenho alguns estados da federação, exemplo, Minas Gerais, Paraná e Tocantins, que dentro do âmbito das suas respectivas jurisdições prorrogaram, tá, esse estado de calamidade para os efeitos dentro daqueles determinados estados. Tá? Fora isso, temos duas MPs, as famosas MP 927, 936. A 927, que começou no dia 22 de março, perdeu vigência no dia 19 de julho, que trazia justamente essas alternativas trabalhistas para o enfrentamento da crise econômica que as empresas acabaram passando. E nós tivemos a MP 936, que foi convertida na Lei 14.020, tá? Isso datado lá do dia 6 de julho do ano passado, mas lei esta que hoje na prática acaba não tendo muita efetividade, já que o famoso bem, né, o benefício que era pago pelo governo federal também acabou sendo realmente cessado justamente no final do ano passado. Então nós temos esse cenário, tá? Hoje existente em nosso país, e eu queria já começar com uma pergunta impactante, dividindo com o amigo. Nesse contexto, tá? Qual é, na sua opinião, como professor, como um grande advogado que é, um grande formador de opinião, qual é realmente, se é que existe a saída para as empresas evitarem as demissões dos seus colaboradores? A vacina. Sem Perguntas dúvida, essa difíceis, seria respostas realmente a fáceis. melhor opção, não tenha dúvida. Mas é claro que isso não está ao nosso alcance e trabalhemos sem essa alternativa, né? Mas perguntas difíceis, respostas fáceis. A melhor alternativa é a vacina. Meu amigo, é claro que eu resolvi fazer essa brincadeira, porque talvez isso seja o que a gente mais anseia, Sem né? dúvida. Tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista da sociedade, como cidadãos e como advogados também. Uhum. E eu realmente, essa pergunta, Calcine, sobre o que fazer para evitar demissões, talvez seja a grande pergunta que a advocacia, que o suporte legal extrajudicial trabalhista ele está tentando responder, né? E o que a gente tem percebido ao longo do tempo é que nós temos aqui alguns desafios para enumerar. Primeiro, eu tenho um desafio de mercado, tá? Eu tenho determinados setores da economia que eles estão aquecidos, eles estão muito aquecidos. Então, nesses setores da economia, eu não tenho problema de trabalho, de busca, tem muita gente contratando, entende? E eu tenho outros setores da economia numa crise absoluta. Sim. Então, a gente precisa pensar que existem diversas realidades. Às vezes a gente trata todo mundo como se todo mundo tivesse em crise. Não, não está. Não tá. Uhum. Quem está em obra, você não consegue comprar, porque não tem Sim. matéria-prima, né? E as coisas estão mais caras e tá absurdo isso tudo. E aí, de repente, você tem laboratórios, você tem algumas indústrias, você tem redes inteiras de atividade Diversas que eles estão realidades. Às vezes, efetivamente, que eles estão efetivamente num boom. Só que aí a gente tem a maior parte da economia, quando a gente vai falar de comércio, quando a gente vai falar de turismo, quando a gente vai falar de eventos,
que está efetivamente em crise. E o grande Uhum. problema é que esses setores, eles suspenderam ou reduziram a jornada e o salário dos seus trabalhadores. E agora eles estão efetivamente num dilema em que eles não têm condições financeiras de manter os trabalhadores e, ao mesmo tempo, não podem dispensar esses trabalhadores porque tem que pagar indenizações altas e antecipar todos esses meses para pagar a indenização também é algo que não é factível e que não é viável. E as pessoas começam a falar, e agora? Então, é preciso deixar claro que quando a gente fala de alternativas trabalhistas para evitar as demissões, não é para esse público que a gente está falando, porque eles não têm Certo. alternativa. Ou eles encerram as suas atividades e enfrentam aí o encerramento da empresa alegando força maior, né? Alegando força maior e se livra, digamos assim, das indenizações. E aí o que a jurisprudência tem encaminhado, você está acompanhando isso também, Sim. é no sentido de que tem que encerrar a atividade como um todo, tem que encerrar a empresa, não basta reduzir, não basta encerrar um setor, né? Esse tema ele vai chegar no TST e vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, mas a essas pessoas não é o que a gente está falando. A gente está falando Uhum. para aquelas pessoas que precisam se organizar para continuar economicamente viáveis e que não têm garantia de emprego batendo na porta, porque não tem muito o que fazer com quem tem garantia de emprego. E Certo. aí, desde a reforma trabalhista, começaram a surgir alternativas, Calcine, alternativas que a gente tem que tomar muito cuidado com elas. E foram as fórmulas mágicas de novos tipos de relações de contrato que não são necessariamente contrato de emprego. E isso surge como uma nova forma de enxergar o direito do trabalho. E aonde que a gente vai ter a dificuldade aqui? Numa linha muito fina entre fazer isso de uma forma inteligente, planejada, lícita, e Tá. fazer isso de qualquer jeito e sem uma análise de conjectura estratégica trabalhista e simplesmente sair transformando empregados em PJ. Então, eu quero Certo. dizer o seguinte: transformar empregados em PJ não é alternativa para as demissões. É morrer a longo prazo. É morrer a longo prazo. Então, o empresário tem que entender que existe um planejamento para isso. Então, e aí a gente pode elaborar um pouco mais depois, porque senão começa aqui a virar uma aula, né? Só eu falando. Não, imagina. Eu vou aproveitar o gancho, Lara, se me permite, porque veio uma pergunta aí, já não aqui, mas que já tinham me enviado anteriormente, justamente sobre essa questão da extinção do estabelecimento empresarial. É que muita gente, lógico, pautado na questão da força maior, realmente está fazendo a rescisão, tal como diz lá a CLT. Só que tem o seguinte, essa questão da força maior, ela estava também atrelada ao decreto legislativo número 6, que na verdade não existe mais. E aí nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que ele na verdade prorrogou não o decreto legislativo número 6, mas a lei 13.979, que foi aquela primeira legislação, que tratou basicamente das medidas sanitárias. É claro que existe um artiguinhozinho lá, né, o artigo 3º, salvo o melhor juízo, parágrafo 3º, que fala sobre aquelas faltas justificadas para quem realmente está com essa questão da contaminação. Mas fato é que eu posso falar ainda em força maior do ponto de vista jurídico hoje, se eu não tenho mais um embasamento legislativo? Bem, força maior nunca foi critério de embasamento legislativo. Força maior é fato. Força maior é em decorrência da pandemia e não em decorrência do estado de calamidade pública. O Perfeito. estado de calamidade pública, ele só faz com que eu não precise provar a força Uhum. maior, tá? Porque em toda a história do direito, força maior é alegado e você prova o que era força maior e ele não tem essa necessidade de ter um embasamento legislativo. Então, a partir do momento que eu ainda tenho pandemia, enquanto eu tenho 2,5% da população vacinada, Uhum. aqui no meu estado, Calcine, essa noite começou uma discussão de que haveria uma possibilidade de um novo lockdown. Não Tá. veio o lockdown, mas aumentou-se as restrições
das atividades de ontem para hoje. Então, a gente já mostra que, como fato social, a pandemia ainda está presente, como talvez fato sanitário, não sei, falei social, Perfeito. mas enfim, é um fato. E aí, só que eu não vou conseguir passar da pergunta sem falar da liminar do Lewandowski, porque aí ela entra em uma série de coisas. Ela entra em uma série de coisas. Ela entra em estabilidade de PCD, Eu que vou eu falar acho da que talvez sequência disso daí com você é, também. mas é automático, não tem jeito. Eu já abraço aí agora. E vamos lá. O que o Lewandowski, lá no Supremo Tribunal Federal, disse? Ele prorroga, na verdade, salvo engano, o artigo 3º da lei. Ele nem prorroga a lei inteira, né? E aí os meios de imprensa soltaram assim: STF prorroga a pandemia. Pô, Tá. que poder do STF, né? Que poder. Tá certo que agora ele manda prender e manda soltar sem recortes constitucionais, mas não é o nosso tema da live de hoje. Sim, Aqui sem tem um dúvida. outro tema, a gente abriria uma polêmica danada, mas não vamos falar disso. Mas que poder do STF? Prorrogar a pandemia, né? Vamos explicar. A pandemia, gente, não acabou. A calamidade pública legislativa, pelo Decreto 6 de 2020, ela tem uma repercussão jurídica necessária, que é para fins de relacionamento do Estado, enquanto poder público, e a Uhum. iniciativa privada, para que a gente possa ter uma relação de compras, relações licitatórias Sim. facilitadas. É por isso que nós temos aquela decretação de calamidade pública. Quando encerra a decretação de calamidade pública, do ponto de vista legislativo, não encerra a pandemia. A pandemia continua Sim. sendo fato e continua gerando efeitos. Então, o que eu não posso, depois do decreto 6 de 2020 do Congresso? Eu não posso continuar contratando com o poder público presumindo existência de calamidade pública. Por que Uhum. estados e municípios, em algumas regiões, declararam ali, na sua territorialidade, esse estado de calamidade pública? Para que eles possam continuar contratando sem as amarras da Sim. lei de licitação. Então, não é que esses estados e municípios decidiram que não existe pandemia e o Congresso decidiu que não existe pandemia. Então, esse é o ponto. E aí a gente, a partir daí, diversas considerações elas podem ser levadas em consideração. A primeira delas, tudo que existe em decorrência da pandemia pode continuar sendo argumentado. E aí é o Perfeito. caso da força maior, porque a Uhum. pandemia é um fato que não acabou e as consequências dela também não. Por outro lado, tudo que depende do estado de calamidade pública, que é uma questão jurídica, não é um fato, é uma questão jurídica, declarado juridicamente. Percebe Uhum. a diferença, né? Quem está nos Sim. acompanhando. Aí não. Aí eu não posso mais ir adiante. E o que a liminar faz? Exige que as medidas do Estado de preservação, de conservação, de ações relativas à pandemia continuem sendo compulsoriamente tomadas. Então, assim, não foi grande coisa a decisão, se a gente parar para pensar nisso. Não foi grande coisa. Porque ele Perfeito. simplesmente disse: Estado, o decreto caiu, a pandemia continuou. Você precisa continuar agindo como agente que é. Certo? Perfeito. Agora, e aí quando você vem na pergunta, e a estabilidade dos PCDs? Bem, o que impera constitucionalmente? Liberdade. Perfeito. É deliberalidade do empregador dispensar um empregado, salvo as situações de preservação do emprego que se resumem a aviso prévio e multa de 4 vezes a multa prevista, a indenização, multa não, porque senão o Isso. miserável vai ficar brigando aqui comigo, a indenização de 4 vezes a indenização prevista sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que substituiu aquela estabilidade. Então é isso que a Constituição me diz. Fora isso, a Constituição diz o que para a gente? Em algumas situações especiais, eu tenho uma garantia provisória de emprego. E aí essas situações especiais têm que ser regulamentadas. E a gente não vai ficar citando aqui todas as Sim. possibilidades de garantia de emprego provisória para regulamentação.
E surge agora uma muito específica, que é a proibição. É vedada a dispensa de empregado PCD, de empregado pessoa com deficiência, durante o estado de calamidade pública, nos termos do decreto tal. Perfeito. A gente entra um paradoxo. Eu tenho um texto legislativo que impede, é uma restrição de direito com base em um texto legal expresso. Esse texto legal cai. Eu posso manter uma restrição de direito sem base jurídica? Me parece que não. Me parece que não. Se a gente abrir a legislação, vou até tentar abrir aqui, ela não fala que é proibida, que é vedada a dispensa do PCD durante a pandemia. Uhum. Ela fala que é vedada a dispensa do PCD durante o estado de calamidade pública. A gente até tem como vontade do legislador proteger na pandemia. Para quê? Para que essa categoria, que é uma categoria que já tem dificuldades, que já precisa de cotas para garantir o seu lugar no emprego, que ela tem uma dificuldade de empregabilidade e que ela tem todo um contexto agora em tantas restrições sanitárias de se manter no emprego, nós temos uma proibição para proteger essa categoria de trabalhadores. Só que ela cai. Então, tecnicamente, Calcine, eu entendo que a restrição ela precisa ser expressa e que não há mais garantia de emprego para empregado pessoa com deficiência. Porém, contudo, todavia, como advogado, eu tenho sugerido esperar um pouquinho. Bom, eu vou ter que tomar liberdade, não vou entrar muito em detalhes para a gente poder avançar em outros assuntos, Lara, mas como eu já me manifestei publicamente, porque foi essa pergunta que eu mais recebi no começo do ano nos grupos, eu tenho um texto que eu vou até colocar aqui no chat para o pessoal, quem quiser depois poder olhar com mais calma, porque aí tem todos os fundamentos, tá? Mas tem um texto que eu escrevi na minha coluna do Conjur, logo no começo do ano, dia 7 de janeiro, chamado A Decisão do Supremo e a Dispensa de PCDs na Covid-19. Então, os fundamentos, e aqui de forma muito respeitosa, eu acabei realmente endossando essa ideia de que ainda existe essa impossibilidade de fazer essa dispensa, e aí pegando essa linha mais conservadora do amigo para poder realmente orientar, né, os clientes para poder aguardarem um pouco mais. E aqui eu trouxe os fundamentos, mas eu acho que a situação realmente é interpretativa, cabe naturalmente, como você colocou, essas duas linhas de pensamento, mas eu também aguardaria um pouco mais até que nós tenhamos uma definição jurídica. Eu vi aqui que o nosso amigo em comum, João Fonseca, está presente, dá um abraço para ele aqui, nos prestigiando aqui na live. E aí eu quero trazer outros assuntos, porque nós já estamos aqui meia hora e tem muito assunto aqui para a gente falar. E aí, falando... Para encerrar. Pois não, eu desculpa. conhecia o seu texto, foi por isso que eu demorei tanto a fundamentar o meu, que eu sabia que eu ia tanto. Mas eu consegui abrir aqui o artigo. Ó. Do artigo 17. Durante o estado de calamidade pública de que trata para o artigo 1º desta lei, a dispensa em justa causa entre empregado e pessoa com deficiência será vedada. Aí eu remeto para aquilo que eu falei lá no começo, a diferença de calamidade pública, de tal. Mas, como eu disse, como advogado eu te sigo, sugiro esperar, eu sugiro mais cautela e etc. Vamos para frente. Imagina, ainda sobre a estabilidade, porque eu acho que isso aí vai repercutir daqui a pouco com mais, infelizmente, vamos dizer assim, mais predominância. Tem muita gente me perguntando, Lara, a seguinte questão. Eu poderia fazer uma equiparação do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que já é consagrado lá em uma das suas orientações jurisprudenciais, sobre o fechamento, né, a extinção do estabelecimento empresarial, que na verdade faz com que, por exemplo, a estabilidade do cipeiro deixe de existir, porque na verdade não é uma questão que ele tem por conta própria, como é o caso, por exemplo, da gestante, mas em razão da função que ele exerce. Eu poderia criar um paralelo no sentido de que se esse estabelecimento realmente deixasse de existir, não estou entrando na questão da força maior, tá? Estou dizendo do pagamento das indenizações que a própria lei hoje 14.020 obriga as empresas a fazer. Eu poderia estar dispensado desse pagamento, na sua opinião? Se a empresa está encerrando as atividades, mas não havendo força maior. Isso, na verdade, criando um paralelo com aquela orientação que nós temos do TST, no sentido de que o cipeiro não tem mais estabilidade em razão do fechamento, né, da base onde ele atua.
É só para eu partir da premissa certa. A empresa fechou e não alegou força maior. Ela Bom, se você simplesmente quiser encerrou. trazer uma pimentinha, pode colocar então a questão da Eu força acho que é maior, porque muito a diferente. preocupação é a estabilidade. Pois é, esse é o ponto. A gente não tem instabilidade Tá. na garantia de emprego da MP 93000, da Lei 14.020. O que Uhum. que a gente tem? A gente tem um incentivo que eu não chamaria de incentivo fiscal, mas um incentivo econômico do governo para que você, no lugar de dispensar os seus trabalhadores, você suspenda ou reduza a jornada deles. O governo tem uma contrapartida e o governo prevê que, posteriormente, caso você decida rescindir ainda assim os contratos antes daquele prazo criado pelo governo, o governo, hora nenhuma, falou em estabilidade. O governo fala em indenização. Perfeito. Então, lá no CIPEIRO, eu tenho o quê? Eu tenho uma condição pessoal, uma condição empresarial vinculada ao trabalho dele de estabilidade. Se o Uhum. estabelecimento deixa de existir a CIPA, deixa de ter motivo para a CIPA existir e deixa de ter sentido a estabilidade do cipeiro. Certo. Diferente é quando eu tenho uma condição pessoal, como no exemplo da gestante. Se a empresa deixar de existir, o fato dela estar gestante não tem nada a ver com essa atividade empresarial e ela continua tendo direito à estabilidade da gestante, Uhum. consequentemente ali a toda eventual indenização em decorrência de uma dispensa de justa causa. Nesse caso, se não é alegada a força maior, eu entendo que o fechamento da empresa, o encerramento e a rescisão dos contratos enseja sim o pagamento da indenização prevista no Tá. incentivo, que é cláusula previamente conhecida. O governo, o trabalhador, o empregador fizeram um contrato e conheciam previamente as condições. Perfeito. Agora, se a empresa entende que ela encerrou suas atividades em decorrência de força maior, aí eu entendo que esse pagamento dessa indenização está afastado. Porque Tá. aí eu tenho um fator externo para justificar isso. Por isso que eu perguntei, falei, deixa eu partir da Entendi, premissa entendi, certa. Então, eu entendo que entendi. sobreviste que essa estabilidade não se compara do cipeiro, que não é um fator de funcionamento da atividade empresarial, foi um Uhum. ajuste de indenização para substituir aquele pacto anterior. Perfeito, maravilha. Lara, seguindo aqui que a audiência está aumentando, a gente está tentando trazer aí o maior número de questões possível. Sobre a questão do teletrabalho, um amigo que participou junto comigo lá no projeto de lei, que hoje está na Câmara dos Deputados aí, quem sabe vai ser aprovado aí nessa legislatura. Como é que funciona, ou como é que deve funcionar hoje a questão desse trabalho à distância, haja vista que nós não temos mais a MP 927, que trazia um tratamento diferenciado, tá? E nós sabemos que nem todas as empresas têm uma negociação coletiva que vá realmente regulamentar essa questão. Como proceder, principalmente na expectativa de que muitos vão começar a trabalhar no sistema híbrido de agora em diante? Isso que dá uma live inteira só para essa pergunta. Só um detalhe, quando você respira e vai pensando, aqui, gente, no programa Personalidades Trabalhistas, de novo aqui, organizado pela editora Mizuno, os convidados só acertam comigo o dia, o horário e o tema. O resto é tudo feito aqui, né, de última hora e colocando o convidado, às vezes, de saia justa. E esses temas realmente são impactantes, merecem um desenvolvimento aí muito denso, mas o tempo realmente não nos permite, de modo que se me colocar, viu, Lara, depois eu vou deixar no final, vai ter um sorteio aqui do livro do coronavírus, da editora Mizuno, que, se Deus quiser, vai responder muitas das dúvidas que nós estamos colocando aqui também para o nosso ouvinte. Vamos lá. Vamos lá, então deixa eu tentar resumir aqui o pensamento e eu vou tentar focar no final da sua pergunta, quando você fala do híbrido, do sistema híbrido, né? Então veja, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a MP 927 ela nasceu e morreu. Ela nasceu e morreu. Então, assim, não dá para eu persistir num formato de teletrabalho com base na MP 927, pós MP 927. E aqui, Calcine, eu abro um parênteses muito interessante. Lá no passado, quando a gente estava discutindo reforma trabalhista,
onde todo mundo tinha que ser todo contra ou tudo a favor da reforma, ninguém podia ter um meio termo, né? Ou você é contra ou você é a favor. Normalmente, quem era contra dizia o seguinte: teletrabalho não precisava de lei, a gente já tinha o artigo 6º da CLT, Sim. né? E aquilo já era o suficiente. E as mesmas pessoas hoje estão falando que está faltando uma legislação para o teletrabalho. Tanto que você foi convidado, e parabéns, formou um grupo Obrigado. incrível para isso, a criar um projeto de lei para regulamentar um teletrabalho. Foi quase uma CLT que você mandou para ele. Mas lá é que mostra essa necessidade, né? Então, o que acontece? A gente tem que abandonar aquilo lá e trabalhar com o que tem. E o trabalho misto nós não temos. Nós não temos previsão legal de trabalho misto. E hoje, Calcine, vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho no meu escritório Uhum. equipes que estão vindo 2 vezes por semana no escritório presencial. E os Tá. restantes 3 vezes por semana eles estão em teletrabalho. E aí eu pergunto, isso é teletrabalho ou isso não é teletrabalho? Porque a lei só me dá essas duas opções. Ela me dá o trabalho presencial e ela me dá o teletrabalho. E qual que é a grande diferença de tudo isso? A grande diferença de tudo isso são duas. Primeiro, controle de jornada, né? Se eu tenho aquele controle de jornada para o presencial e não tenho no teletrabalho. Segunda grande diferença, a responsabilidade de todos aqueles meios e a saúde e segurança do trabalho no teletrabalho. Se eu sigo a lei que só fala de orientação ostensiva, ou se eu avanço, igual algumas vozes defendem, para uma cadeira adequada, para uma máquina adequada, custeio e etc. Então a gente precisa partir da seguinte pergunta: é teletrabalho ou não é? Eu parto do seguinte raciocínio, Calcine. A lei falou em preponderância do teletrabalho. E a própria lei fala que eu posso ir no presencial. O que é preponderância? A gente tem que ir para o que a gente tem hoje. Preponderância, eu vou entender preponderância e habitualidade de forma muito similar. E a jurisprudência fala que a habitualidade é mais da metade. Então, uma proporção que eu vou 2 vezes presencial e vou 3 vezes e fico 3 vezes em teletrabalho, em home office, aí eu posso dizer que eu tenho uma prevalência de teletrabalho. E onde que isso aí vai diferenciar? Se a pessoa está sempre presencial, mas uma ou outra vez ela fica trabalhando em casa, as Uhum. minhas responsabilidades com o trabalho dela em casa estão diluídas. Sim. Mas se ela está preponderantemente no teletrabalho e vem uma, 2 vezes para o escritório, as minhas responsabilidades com o teletrabalho elas estão garantidas. Sim, Com a perfeito. jornada, com a jornada, para mim resolve fácil, que é o que eu Uhum. fiz aqui. Eu estabeleci que quando a pessoa vier no escritório, ela tem que bater ponto. E quando ela não Perfeito. tiver no escritório, ela não bate ponto. Eu acho que resolve bem assim. Vamos ver como é que a jurisprudência vai caminhar, e eu acho que resolve bem assim. Saúde e segurança do trabalho é que vai ser o desafio maior. Tá. No fim do cabo, o que as empresas precisam de fato fazer? Criar políticas adequadas de teletrabalho. Criar regras, criar o regulamento do teletrabalho para todas aquelas pessoas, inclusive que vão ter o trabalho misto. O que elas não podem fazer? Fingir que o trabalho misto é teletrabalho e não ter controle de jornada. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Aí eu acho que a empresa vai caminhar com um pouco mais de dificuldade. Perfeito. Só para responder uma colega que colocou aqui para gente, voltando um pouquinho, se força maior precisa realmente do encerramento da atividade econômica, da extinção do estabelecimento. O Rafael já disse que sim, eu também sou da mesma opinião, porque está na lei. Então, respondendo a colega que colocou que força maior pressupõe de fato o encerramento da atividade empresarial. Eu coloquei aqui o link, pessoal, aqui, gente, depois, ó. Pois não, Lara. Só fazer um parágrafo, um parênteses aí. Eu entendo que não, mas eu Ah, tá. reconheço que a Porque você falou que sim. Ah, tá. particularmente, eu entendo que não. Eu entendo que Tá. tem formas de a gente defender, mas eu reconheço que a jurisprudência caminha para dizer que sim. E que, aparentemente, o que vai prevalecer é que precisa sim do encerramento. Mas, assim, o meu entendimento pessoal é que nós temos uma flexibilização maior nessa possibilidade aí. Esse é um outro assunto, não é o tema. Mas, para mim, está certo o que você falou, que a gente vai caminhar para dizer que precisa sim do encerramento, que é o texto expresso, né, da Perfeito. legislação. Isso. É o que está na lei. Exato.
Eu coloquei o link, vou colocar de novo lá, se me permitir, 2 segundos, até por apoio à editora Mizuno. Vou sair um pouquinho da tela, vou colocar aqui, ó. Coronavírus e os impactos trabalhistas. Eu organizei essa obra no ano passado. Nós temos praticamente aqui 200 colaboradores com os mais variados temas que vocês possam imaginar. Então, muita coisa aqui vocês depois podem consultar. É só entrar no site da editora Mizuno, www.editoramizuno.com.br. E, aliás, depois aqui do término da nossa live, vai rolar um sorteio. E o pessoal, às vezes, esquece de ir lá no perfil, seguir. Clica lá no comentário do nosso post, tá a minha foto e a do Rafael, que é mais bonito aqui e tal, mais jovem. E aí você comenta lá, olha, eu tô participando aqui, participei lá da live do Calcine com Lara, e aí vai rolar o sorteio, gente. O pessoal esquece, às vezes aparece lá uma meia dúzia só que se comenta e o livro vai ser seu. A chance de você receber isso amanhã na sua casa é muito grande. Então não esqueça depois aqui da live, curta lá o nosso post e fala que você esteve aqui conosco, que você vai participar do sorteio que vai ser realizado amanhã pela editora Mizuno. Lara, aproveitando que nós temos ainda alguns minutos, tá? Banco de horas negativo. E aí? Posso fazer ou não posso fazer isso? Não do ponto de vista da negociação. De novo, a negociação vai nos dar uma liberdade, depois vamos falar um pouquinho dela no final. Mas eu estou pensando nos pequenos, aqueles que realmente precisam resolver o problema mais de forma urgente. Pegando a lei da reforma, já que você citou ela, a lei 13.467, dá para fazer uma interpretação de estabelecer um banco individual semestral negativo? Muito tranquilo para mim isso, sempre defendi, inclusive antes da reforma, não tenho dificuldade nenhuma de enxergar a possibilidade de banco negativo. É uma posição consolidada minha já, como eu disse, desde antes da reforma. Tudo bem? E entendo que não precisa ter previsão expressa. Eu Tá. entendo que eu só não posso se eu tiver a previsão expressa. Por quê? Porque a lei fala em compensação. A lei fala em compensação. E a lei fala em crédito e débito. Não existe uma restrição de compensação. Até porque, do ponto de vista prático, operacional, não tem muito sentido eu não poder acumular horas negativas, porque muitas dessas vezes, essas horas negativas, ela vem para beneficiar o próprio trabalhador, Calcínio. É o trabalhador que precisa ir na reunião do filho na escola e trabalhar mais no outro dia, tá certo? Tem empresas que precisam o contrário, que acumulam horas e depois dão uma folga. Tem, mas nos pequenos negócios, já que você puxou para o pequeno empresário, é Sim. onde você tem a maior incidência de o trabalhador precisar não ir trabalhar e Uhum. trabalhar mais para compensar posteriormente. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que, na minha opinião, as horas negativas são possíveis, sim. Agora, aí eu tenho que fazer uma restrição. Na rescisão do contrato de trabalho, aí eu sou um pouco mais conservador, tá certo? Tá. Não cabe descontar do trabalhador as horas negativas na rescisão. Quando essa dispensa é uma dispensa sem justa causa do empregador. Porque se o empregador tem um empregado com horas negativas e ele decide imotivadamente rescindir aquele contrato, ele tem que arcar com a sua falta de gestão para compensação dessas horas. Então, Uhum. compensar as horas negativas na rescisão, entendo que não é possível, tá? Diferente de um pedido de demissão, de uma dispensa por justa causa, que eu defendo essa possibilidade. Agora, pegando esse gancho ainda sobre o banco negativo, para evitar exatamente aquilo que você comentou, de não poder ser feito desconto limitado com o salário, tal como está na CLT. Então, esse empresário pequeno, ele poderia exigir essa prestação de horas, vamos esquecer a MP 927, vamos tratar com a realidade que nós temos aqui hoje. Por exemplo, que pudesse ser feito acima de 10 horas, já que até 2 horas por dia, né, a lei assim permite, então poderia de repente chegar até bater 12 horas num dia, ou, como alguns estão pensando, pedir que a pessoa trabalhe sábado, e aí entra na questão polêmica, né, de dia útil não trabalhado. E pior, no domingo ou eventualmente em feriado, como é que fica essa questão? Pode ou não pode exigir esse trabalho, Lara? Só pergunta fácil para ti hoje. Te falar, pessoal, que o negócio da surpresa não é mentira, não, viu? Ele desce para ser. Vamos lá. Vamos lá. Calcine,
acima de 10 horas, na verdade, acima de 2 horas extras por dia, que regra geral dá 10 horas, sem chance, tá? Tá. Então, não é possível. Acho que isso é ponto comum, acho que para quase todo mundo, né? Então, não dá para caminhar. A única possibilidade de você ultrapassar 10 horas é se você tiver uma jornada alternativa, um 12 por 36, por Uhum. exemplo, e assim por diante. E ainda com aquela ressalva: se a jornada de 7h20, 6 dias na semana, não são 10, são 9h20. Né? Sim. Então, eu tenho um limite legal. A lei é muito clara em 2 horas no máximo. Né? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão. E você me estabeleceu três. Segunda questão. O sábado, dia útil não trabalhado, presumindo uma compensação semanal e o cara indo fazer aquele trabalho no Sim. sábado. Né? Do ponto de vista prático, eu resolvo isso para não ter problema com a superintendência do trabalho da seguinte forma. Eu coloco contratualmente a jornada de segunda a sábado, uma compensação, e ele compensa de segunda a sexta, então o sábado é dia de trabalho. Do ponto de vista Tá. prático, eu resolvo com superintendência sim. Mas vamos ignorar isso e vamos trabalhar com esse sábado como um dia não trabalhado e que ele trabalha a jornada dele de segunda a sexta. A Superintendência Nacional do Trabalho, majoritariamente, entende que ele não pode trabalhar mais que 2 horas nesse sábado, o que para Uhum. mim é uma coisa assim, absurda, absurda. Não consigo enxergar nenhum argumento de bom senso que justifique essa defesa. Aliás, é prejudicial para o próprio trabalhador sair da casa dele, se deslocar para chegar no sábado, trabalhar 2 horas e ir embora para casa Sem dele, dúvida. isso é uma proteção prejudicial ao trabalhador. Se você não tem sentido isso. Então, assim, a partir do momento que ele pode trabalhar 10 horas naquele sábado. Então, isso para mim, muito tranquilo. Já enfrentei ação anulatória de auto de infração nesse sentido, já ganhei e já perdi. Entendeu? Então, esse é um assunto que o povo não resolve, é mal compreendido. É mal compreendido, Calcine, esse tema. É mal compreendido. Precisava deixar isso Perfeito. mais claro. Eu realmente acho que o tema é mal compreendido. Completamente diferente do domingo e feriado que você falou, né? A gente entra numa bola dividida, numa zona muito perigosa de estabelecer. E aí Mas a gente fale entra. de ponto de vista acadêmico, tá? Não precisa falar como advogado de clientes, pode falar do ponto de vista acadêmico com a liberdade que lhe permite. Da cátedra, né? Não, mas é isso. Eu também não tenho problema nenhum de a gente falar aqui, inclusive entrar em polêmica e eu assumir minhas posições minoritárias, como eu fiz agora com a força Sim. maior. Assumo minha posição minoritária. Mas voltando aqui, no domingo e feriado, aí eu acho que a gente precisa de ter previsão expressa para poder fazer essa Tá. compensação do feriado. Acho que sem a previsão expressa, regra geral é que eu não posso fazer essa Tá. compensação do feriado, porque ele foge do sentido da norma, entende? Uhum. Dessa compensação. Mas caso haja previsão expressa, aí eu não vejo problema. Tá? Mas Perfeito. aí eu penso que sem previsão expressa não pode. Perfeito. Eu estou acompanhando aqui o chat, Lara. Todo mundo está um pouco assim perplexo, porque as perguntas não estão vendo, não estão chegando. Eu acho que o pessoal está tão assim vidrado no que você está falando, os questionamentos que eu estou de forma proposital lhe colocando, porque realmente o conteúdo ele é bastante denso e é muito impactante. E aí, pelos 15 minutos faltantes, a gente não pode deixar de não falar da parte da negociação coletiva. E claro, hoje, e aí como foi feito, vou até colocar aqui para o pessoal no chat, coincidentemente saiu uma reportagem hoje no G1, tá, em que eu participei para falar justamente do tema que nós estamos abordando, foi uma coincidência, tá? E lá eu falei, por exemplo, de negociar hoje, se possível for, jornada com redução de salário e permitir, se for o caso, a troca do sistema de jornada full-time pelo sistema part-time. Na sua opinião, hoje, eu sei que o benefício do governo não existe, mas é possível se defender esse tipo de tese pautada na expressa previsão tanto da CLT que fala do part-time, quanto da Constituição que fala justamente da redução. E eu já vou colocar aqui para o pessoal essa matéria para que possam, então, depois, em desejando, fazer uma pesquisa. Perfeitamente, Calcine. Acho que, primeiro, tem previsão legal expressa, não tem sentido dizer que não é possível.
A exigência você colocou muito bem e eu ainda vou fazer um recorte nessa sua exigência. Exigência, negociação coletiva, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma negociação coletiva, e gente, quando eu falo negociação coletiva, leiam boa fé no que eu estou falando, tá Sim, certo? sim. Leiam boa fé no que eu estou falando. É sério, porque tem muita coisa, né? Estou falando de uma negociação que teve assembleia, que os trabalhadores concordaram, tudo certinho. Então, plenamente defensável a redução de jornada, seja para part-time, seja para menos ainda, seja. Eu tenho visto muito empresas buscarem um revezamento semanal. Você, no lugar de trabalhar meio período todos os dias, você trabalha uma semana full e na outra semana você não trabalha. E divide isso em duas equipes. Perfeito. Entende? Melhor do que você economiza ainda mais. Porque no lugar de, por exemplo, gastar 2 vale-transportes para ele meio período, você só gasta vale-transporte numa semana, na outra economiza. E assim por diante, entre diversos outros critérios de despesa diários. Me parece Sim. mais inteligente fazer o revezamento semanal do que fazer o part-time dos trabalhadores. Uhum. Agora, nós temos a outra questão, que é um pouco mais delicada e que entra nisso também, que é o que a doutrina gostou de chamar de trabalhador hipersuficiente. O empregado Uhum. hipersuficiente, aquele que está lá ganhando mais de 2 vezes o regime geral da Previdência Social e tem lá o diploma de curso superior. E para esse trabalhador, em tese, eu não preciso de negociação coletiva. Só que isso traz duas questões. Primeiro, se é salário ou se é remuneração, porque normalmente esse trabalhador ele tem ali algumas parcelas que deixam a remuneração dele acima, mas o que é necessariamente salarial está abaixo. Então essa é a primeira polêmica. E aí eu vejo muita gente com uma interpretação extensiva e até me Uhum. surpreendendo com essa interpretação extensiva, dizendo que tem que se considerar o complexo remuneratório do trabalhador para enquadrá-lo aí. Eu já Sim. sou um pouco mais restritivo. A partir do momento que a gente está falando aí de uma situação de negociação, não dá para querer o melhor dos dois mundos. Então, eu tenho que Sim. interpretar que é verba salarial para eu partir para essa negociação. O outro problema é aquela linha muito próxima, dividida, em que a remuneração é variável. Tem mês que dá abaixo, tem mês que dá acima, na média dá acima. Tecnicamente é justo e adequado eu fazer. Só que eu tenho receio e eu não recomendo ali nessas situações, Sim. porque você abre uma possibilidade grande de interpretações. Mas, voltando à pergunta originária, redução de jornada com redução proporcional de salário é legal, é lícito, e se é feita uma negociação com boa fé e integridade que a gente espera nas relações de trabalho, não tem por que não ser. Perfeito. Dá mais alguns minutos, só para poder tirar essa dúvida. No que diz respeito ao part-time que você bem colocou, que eu posso inclusive fazer o sistema de rodízio, às vezes uma semana sim, uma semana não, e assim sucessivamente, você acredita, não sei se pensa como eu, que bastaria a chancela do sindicato e não uma efetiva negociação coletiva, tal como acontece e se exige para a redução de salário e jornada? Isso para migrar o sistema full-time para o part-time. Então, por exemplo, Não, você vai lá, faz o aditivo contratual, vira para o seu colaborador e fala, ó, a partir de agora não vai ser 8,44, vai ser, sei lá, 30 ou 25, pouco importa. E eu vou diluir isso daí durante a semana e eu vou lá só levar no sindicato para ele poder, entre aspas, bater o carimbão e falar que está valendo. Ou eu preciso de uma efetiva negociação. eu penso que, a não ser que seja uma redução de jornada e salário, que parta do empregado para Uhum. um benefício próprio, uma situação isolada. É o caso de um empregado que passa no vestibular, vai fazer faculdade, aí ele pede para reduzir a jornada e o salário dele. Nesses casos, penso que basta lá a anuência do Tá. sindicato. Quando a gente pensa numa plataforma coletiva, numa redução de jornada e salário, um número de empregados, em uma estratégia efetiva de manutenção dos postos de trabalho, aí eu entendo que é necessária a negociação coletiva, sim. Sim. Tá, perfeito. Não quero te segurar. Eu vou te colocar uma última questão e depois vamos ver se tem mais alguma aqui que a gente não respondeu. Tal como a primeira foi impactante, a última não poderia ser diferente, tá?
Eu já ouvi pedidos de amigos e ideias no sentido de se buscar judicialmente um reconhecimento declaratório, tá, por parte do Estado juiz, no caso do trabalho, em que as empresas teriam o direito de suspender o contrato de trabalho dos colaboradores, com base em tudo que nós falamos até aqui, tá? E ficar apenas responsável com o pagamento daquelas obrigações acessórias. Então vamos colocar na prática o que se entende ou se pretende fazer. Imagine-se uma questão de suspensão contratual, por exemplo, o funcionário que está afastado recebendo benefício previdenciário, que o contrato fica suspenso, mas as obrigações acessórias acabam sendo cumpridas, como, por exemplo, o plano de saúde. Seria possível, Lara, na sua opinião, agora sim, como um advogado, né, um excelente advogado que é, entrar com uma ação, e aí pode ser uma declaratória, uma questão para a gente poder pensar, na Justiça do Trabalho para obter essa chancela judicial do Estado juiz, com base nesse cenário que nós estamos observando, para poder buscar a suspensão desses contratos de trabalho, porém, claro, sem que a empresa, então, pelo menos, não deixe de pagar com as obrigações acessórias, só a questão principal, que é o salário, que já que não tem trabalho, então não tem contrapartida, né, que é o salário. Mas as obrigações acessórias, eu vou lá e fico aí com essa obrigação. Na sua opinião, vale a pena? Na prática, você está me perguntando se eu posso impor um benefício emergencial ao Estado com decisão judicial. Sem pedir para o Estado o benefício, tá? Só suspendendo o contrato de trabalho e a empresa honrando com o pagamento das obrigações acessórias. Por exemplo, aquilo que tiver em norma coletiva de trabalho. Calcine, eu te confesso que eu não vejo uma possibilidade de êxito significativa, não. Isso é quase um layoff, né? O que você está propondo. E Eu nem entrei no layoff, porque como o layoff tem previsão expressa na CLT, né, é quase você um teria um layoff. caminho específico para poder percorrer, embora por lá também passando pela negociação coletiva. Mas pensando naquele pequeno, como a repórter do GU me fez essa pergunta semana passada. Mas, professor, não tem nada que eu possa fazer individualmente ou via Justiça do Trabalho para eu suspender esse contrato, não arcar com a obrigação principal, que é o salário, mas manter essa posição, inclusive com o pagamento das obrigações acessórias? Vamos construir uma linha de raciocínio aqui. Do ponto de vista de eu buscar um amparo judicial para isso, eu vejo muito pouco, muito baixa probabilidade de êxito, porque na prática o que se está falando é um layoff sem usar nome de layoff e eu preciso de Sim. negociação coletiva para isso. Mas vamos pensar numa situação? Vamos pensar então que eu tenho lá o pessoal do grupo de risco, que não quer trabalhar, mas que quer preservar o emprego, e não leiam não quer trabalhar como uma coisa Sim, pejorativa, sem tem dúvida. uma segurança da saúde dele para não querer trabalhar e não quer ir para se preservar. Não vamos usar isso pejorativamente, não. Nós temos um empregador que está disposto a manter esse emprego e disposto a manter os benefícios acessórios desse trabalhador. No lugar de buscar uma tutela judicial para isso, por que não buscar uma homologação de acordo extrajudicial para isso? Eu iria para esse lado. Até para o benefício emergencial, a lei exigiu que haja consenso, tanto que você tem que ter acordo escrito Uhum. e assinado por ambos. Nessa situação em que ainda não há o pagamento pelo governo, porque até quando o governo ia pagar, precisava de consenso. Se o governo não vai pagar ainda, aí eu penso que o consenso é mais obrigatório ainda, certo? E Perfeito. se eu tenho consenso e quero buscar a tutela judicial para uma segurança jurídica, faz logo uma homologação de acordo extrajudicial dessa condição. Leva para o Estado o juiz. O trabalhador, ele entende que não tem condições de trabalhar, que não está adequado. O empregador concorda em manter o emprego dele e pagar as obrigações acessórias. Está aqui. A gente quer 90 dias de suspensão contratual, 30, 120, podendo ser prorrogada pelas partes depois por igual período, e pede homologação. Acho que eu preferiria ir para essa linha do Perfeito. que bancar uma ação judicial para essa decisão aí. Viu?
Perfeito. Bom, você antecipou, né, aquilo que eu ia até emendar caso a resposta não fosse essa. Mas como pensamos de forma muito semelhante, então também tenho essa mesma opinião, compartilho da mesma ideia e acho que nesse momento o procedimento de jurisdição voluntária ele está sendo subutilizado para fins de resolução justamente dessas questões mais sensíveis envolvendo justamente os contratos de trabalho. Então eu também opino dessa maneira e também defendo que isso possa ser feito na vigência do contrato. Muita gente fica com a ideia, mas aí precisa o contrato ser rescindido para poder fazer a homologação. Mas, gente, se o contrato for rescindido, não tem sentido fazer justamente esse procedimento. A ideia é preservar o emprego, né, e também, naturalmente, as obrigações acessórias. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, Lara, aqui para o pessoal, para a gente poder, então, encerrar com chave de ouro e a nossa audiência bateu recorde para quem gosta disso ou para recorde para quem gosta aqui do nosso português. E nesse caso seria extremamente, o Leandro pergunta, importante ter advogado para as duas partes ou para um? Aí no caso, rapidinho, né, Leandro? Aqui, procedimento de ação voluntária, tem que ter dois advogados, não dá para poder realmente aí um só tutelar os interesses dos dois requerentes, então a gente segue a lei da reforma trabalhista. Me desculpe, Lara, só para poder a gente... Não pode nem ser dois advogados do mesmo escritório. É importante Isso. deixar isso claro para eles. Aqui a gente não parte da fraude, hein, gente? Pelo amor de Deus, sempre da boa fé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que alguém perguntou. Todo trabalho é home office, mas nem todo home office é teletrabalho. Eu acho que você até já bem comentou, Lara, sobre isso também, tá? Deixa eu ver mais. Ok, aqui. Acho que o pessoal mais aqui comentando mesmo a nossa live, mas sem realmente trazer nenhum questionamento específico. Eu acho que a gente, não com a pretensão de ter exaurido o assunto, mas a gente realmente abordou os pontos mais impactantes. Então, eu queria passar a palavra para ti, tá? De novo, agradecendo aí pelo aceite do convite, te colocando aqui em saia justa, mas eu acho que a ideia justamente é provocativa, é poder realmente debater em alto nível esse tipo de assunto e nada melhor do que contar com uma pessoa aí do seu gabarito para poder realmente esclarecer esses pontos mais importantes. Amigo, obrigado pelo carinho, pelo exagero nos elogios aí. Quero dizer que é sempre bom conversar contigo, seja presencialmente, tomando um café, seja virtualmente, em qualquer situação. Você tem sempre projetos desafiadores, como esse que me honrou de convidar no Personalidades Trabalhistas. Estou sempre à disposição, Obrigado. esperando aí outras oportunidades para estarmos juntos, que eu sei que teremos muitas ainda. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou, mandar um abraço para a sua audiência, para a nossa audiência, para os notáveis da nossa comunidade de Notável, prática exatamente. que estão sempre juntos aqui, fazem presença em todos os momentos, e esperar que em muito pouco tempo a gente consiga passar por esse momento difícil que o país está passando, mas que a advocacia trabalhista tem segurado aí sua importância e seu papel de destaque nesse momento do país. Perfeito, eu que agradeço e de novo, não só no meu nome, no nome da editora Mizuno, e para que você não esqueça, corra lá no perfil agora da editora Mizuno, vai ser sorteado aqui o livro sobre coronavírus e os impactos trabalhistas, justamente o tema aqui do nosso bate-papo aqui hoje no programa Personalidades Trabalhistas, e já fica um convite a você, Lara, e os amigos aqui da nossa audiência. Amanhã eu vou estar com mais um amigo comum, tá? Que é o André Zipper, para poder falar sobre trabalho via plataforma, ou seja, tema também sensível. Oi? E é o tema do livro dele, E sabe eu tudo. tema justamente do doutorado, do livro dele. Então amanhã aqui também no meu perfil, às 19h30, nós vamos falar não só de Uber, pelo amor de Deus, gente. Existe um sem número aí de casos de sucesso aqui no Brasil e fora dele, para a gente poder debater também esse assunto, tá bom? A live vai ser gravada, quem não pôde assistir aqui ao vivo, depois só pegar lá no meu IGT. Lara, obrigado de coração, no meu nome, em nome da editora Mizuno, e agradeço a cada um de vocês aí pela audiência, desejando desde já uma ótima noite e espero todos aqui amanhã no mesmo horário, tá bom? Um grande abraço, meu caro. Valeu, obrigado. Valeu.